Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Ricardo Ramalho, quem eu agradeço, supervisor de projetos do Instituto Terra Viva. Dr. Ricardo, um momento de Alagoas que a gente avalia duas situações, uma permanente, a estiagem, e as chuvas dessa quadra chuvosa que causaram danos. Como avaliar hoje esse planejamento no sentido de terra, de cultivo, de se preparar para esses momentos? Pois é paradoxal até, né? Há poucos dias, eu diria, nós estávamos discutindo uma crise hídrica, uma escassez hídrica sem precedentes no Estado, que perdurou durante seis anos e trouxe prejuízos muito intensos, sobretudo para a principal atividade do nosso estado, que é a agropecuária, né? Em todas as lavouras, do sertão ao litoral, a discussão, a pauta era essa. E logo em seguida nós tivemos uma precipitação muito intensa de chuvas, até de certa forma inesperadas, né? Porque as previsões, pelo menos bem de curto tempo, diziam que nós enfrentaríamos ainda mais alguns dias de estiagem e de repente tivemos essa intensa precipitação, tanto no litoral como em todo o estado. Isso aí nos faz refletir sobre a necessidade de que tenhamos uma política pública em que envolva a sociedade de manejo dos nossos recursos hídricos, que são tão abundantes, tão previsíveis, eu diria até, e que, de certa forma, a sociedade como um todo, o governo, trata de uma maneira, não vou usar uma palavra, um termo forte, mas trata de certa maneira irresponsavelmente. Né? Sempre tratou, né? Sempre tratou. É histórico isso, né? E tem enveredado sempre por medidas emergenciais insustentáveis, ou seja, sem sustentabilidade. E o maior emblema disso, o maior símbolo disso são os famosíssimos carros-pipas, né? Uma eterna dor de cabeça, né? Em que não tem sustentabilidade, quer dizer, o carro-pipa é algo que você vai repetir ao longo de todas as estiagens, né, que vierem, ele não vai resolver a questão. É eminentemente emergencial. Né? E ele, além de engolir recursos públicos vultosos, é uma medida ambientalmente não é interessante, né? Polui, trânsito. E pelo fato de ser muito permeável, muito disperso, eu diria, foge muito o controle social, né? Controle do governo e do governo da sociedade. E você, todo dia, você vê pipocar denúncias, escândalos, ora é água que não é tratada, ora é água que é despejada nas estradas, enfim. Realmente um caminho que às vezes, como foi o caso há poucos dias, há poucos meses, foi necessário, mas que precisa ser encarado de outra maneira. Né? E a maneira é essa mesmo, como você colocou aqui no início, aproveitando esse potencial hídrico, tão, que eu diria assim, tão importante para a economia do estado, né? Que é Alagoas, até o próprio nome, o nosso nome já induz a essa fartura, esse manancial de água que nós temos. A nossa capital, né, reverbera e reafirma essa condição geográfica e climática que nós temos. E a gente precisa, né, de mãos dadas, governo, sociedade, estabelecer políticas, estratégias, práticas mais sustentáveis, eu diria, para a gente enfrentar
essas crises. Uma chuva como essa, doutor Ricardo, ela é conversível, ela dá para transformar isso de alguma maneira em captação de água para todos os lugares? Exemplo, uma precipitação numa área do Agreste, dá para arrecadar, juntar uma quantidade de água por meses? Olha, nós temos uma série de tecnologias, né, sociais, que eu diria, que diversas, que seriam assim o escoadouro, seria a reservação desse período abundante de chuvas para a gente enfrentar a estiagem que naturalmente virá esse ano e nos anos subsequentes. Então, a gente tem essa capacidade de aproveitar isso. Nós temos, por exemplo, as cisternas, né, que é uma tecnologia que eu diria milenar, né, que foi aperfeiçoada, adaptada, custos muito baixos, que precisa ser universalizada, pelo menos na zona rural. Ou seja, cada família deve ser ajudada, e o governo tem que ajudar nesse sentido. É melhor ele auxiliar ou implantar uma cisterna que custa 3, 4 mil reais e que armazena 16 mil litros d'água, ou uma outra maior de 52 mil litros d'água que custa aí 7, 8 mil reais, do que ficar alimentando indefinidamente essas necessidades com os carros-pipas. Uma cisterna de 16 mil, ela abastece o que em quanto tempo? A cisterna de 16 mil litros foi calculada, pasmem, os telespectadores de você, para que uma família do semiárido, do agreste, do sertão, possa ter água para beber e cozinhar durante todo o tempo. Só beber e cozinhar. Quanto tempo, mais ou menos? Durante o período de estiagem, ou seja, que vai chover, ela vai acumular. Mas há quem diga que um período de estiagem dure anos. Mas nós temos aqui uma certa regularidade, né? Uma regularidade climática. Pelo menos assim, eu diria que não é uma questão agrícola, mas pelo menos em termos de precipitação, sempre temos precipitações, seja nas trovoadas, seja no inverno, que vai dar para você suprir essas cisternas, encher essas cisternas. Isso em qualquer região de Alagoas? Em qualquer região de Alagoas. E na maioria delas, pelos cálculos de pluviometria, claro, que isso tem uma relação muito forte com a área de captação, ou seja, uma casa que tem um telhado maior, obviamente vai captar mais água com a mesma chuva. Né? Mas, de um modo geral, aqui em Alagoas, e também considerando essa área de captação média, nós vamos ter tranquilamente capacidade de armazenar de 1,5 cisterna até 2 cisternas por ano. Com essas precipitações. Isso 16 mil. Só para beber e cozinhar. Tomar banho, não? Não. Aí surgiu uma outra tecnologia, essas de 16 mil litros, na Alagoas, aí eu aproveito para fazer um desafio ao governo e à sociedade. Nós estamos pertinho de universalizar essas cisternas para todas as famílias de Alagoas, a de 16 mil litros. Certo. A gente calcula, a articulação semiárida de Alagoas, a ASA, calcula que devemos ter entre 30 e 40 mil famílias ainda sem essa condição. Então num universo de quantos? Pois o universo vai depender da chamada primeira água. Muitas famílias que estão no campo, eles têm água encanada, etc. Essa realidade ela ocorre mais nas chamadas comunidades difusas, ou seja, longe da distribuição de água normal da Casal e das grandes cidades, enfim. E os levantamentos que a gente tem indicam isso, que elas devem ser aí por volta de 30, 40 mil no máximo famílias. Então está aí uma chance, por sinal até midiática, do governo aproveitar e concluir. E dizer assim, nenhuma família, seremos o primeiro estado do Brasil a afirmar, nenhuma família sem água de beber e de cozinhar, pelo menos isso.
E aí, concluído isso, partiríamos para uma segunda fase, que é a chamada segunda água, com cisternas de 52 mil litros. Para poder tomar um banho. Para poder tomar um banho e também cuidar da questão de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, pequenas hortas, um pomar, criar pequenas criações de galinha, por exemplo, de ovinos. Dá uma condição mínima, porque tendo água você terá a produção, pelo menos a quantidade é pequena, né, 52 mil litros, mas ela vai encher 2 vezes e meia. Se você calcular a precipitação, a área de captação dessa cisterna, que é chamada cisterna calçadão, porque ela é acoplada a ela uma calçada. Uma calçada de 200 metros quadrados, certo? Geralmente de 20 por 10, daria 200 metros quadrados. Então, cada milímetro de água que chove ali, né, vai para a cisterna de 52 mil litros. E, para tanto, precisa chover para encher 261 milímetros para poder encher essa. Então, se chove, por exemplo, 500, 600, ela vai encher mais de uma vez essa cisterna calçadão. Para efeito de comparação, nesses dias aqui em Maceió, no interior, choveu algo parecido com isso? Choveu, eu tenho um controle pluviométrico lá, meio precário, mas tenho onde eu moro, no meu sítio. E só em maio choveu quase 400 milímetros. Só em maio foi o mês mais chuvoso, né? O que faria com que o você que já vale, tivesse se fosse 5 vezes? se fosse na cisterna calçadão, seria 200 metros quadrados, cada milímetro é 2 mil litros, 20 litros que cai, né? Certo? Então você com 205, a metade, 2/3 dessa prestação do Maceió encheria já uma cisterna calçadão, né? Isso entendeu? Daí mas você é uma garantia de qualidade de vida em termos Os nossos municípios, por exemplo, mesmo o município mais seco, como é o caso de Almeida Gouveia, Santana do Ipanema, já no médio, no Alto Sertão de Alagoas, as precipitações médias é de 650 milímetros, 650 milímetros. Não é menos do que isso. Então é um semiárido que chove muito, tem muita água. O que é preciso é a gente saber aproveitar, saber reservar, captar e guardar essa água para a época da estiagem. Isso para pequenas, para a segunda água, mas é possível sonhar? Algum lugar do mundo hoje já capta uma água nesses índices pluviométricos a ponto de você ter como garantir também um plantio? Tem, muitas. E não precisa nem ir fora do país. Nós temos exemplos de propriedades em Pernambuco, na Paraíba, de locais, por exemplo, Cabaceiras é um município da Paraíba, do Cariri paraibano, que a precipitação média lá é de 250 milímetros ano. E nós temos diversos exemplos de unidades produtivas, de fazendas, de sítios, que sobrevivem muito bem com essa precipitação. Então, existem tecnologias nesse sentido. Eu me referi à cisterna, mas é uma delas. Você poderia citar outras, como as barragens subterrâneas, né? Os tanques de pedra, que são, enfim, uma série, as barragens sucessivas, a cisterna que chama de enxurrada. Enfim, tem uma série de tecnologias sociais. Um pouco mais caras, né? Às vezes nem tanto, porque a barragem subterrânea depende da dimensão que você vai encontrar. Ela custa um pouco mais do que uma cisterna calçadão, né? Agora são tecnologias que necessitam de assistência técnica, de pessoas que convençam, sobretudo, o produtor daquela tecnologia. Pra você ter ideia, essa questão da barragem subterrânea, há um impedimento cultural grave, um choque cultural, porque as pessoas querem ver água, né?
As barragens superficiais é que enchem as vistas, os olhos, o coração e as mentes dos produtores. Ele quer ver uma barragem cheia, com água para ele tomar banho, enfim. E a barragem subterrânea é uma outra lógica, o nome já diz, né? Ela armazena a água dentro da própria terra, formando o que a gente chama de vazantes. E isso é uma barreira cultural séria, que a gente enfrenta para convencer, por exemplo, um produtor, uma família rural, a adotar uma tecnologia como é o caso das barragens subterrâneas, né? E para isso precisa de convencimento, precisa de agentes de campo, técnicos, que demonstrem, né, o antes, o durante e o depois dessas tecnologias. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, doutor Ricardo, a gente vai voltar daqui a pouco com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o doutor Ricardo Ramalho, ele que é supervisor de projetos do Instituto Terra Viva. Quando a gente fala também disso, claro que um objetivo passa muito pela irrigação. Se falarmos da região do São Francisco, o Sertão, Piranhas, o Olho d'Água do Casado, é uma região do sertão. E é banhada pelo São Francisco. Claro. Não seria mais... Há quem faça esse questionamento, claro que é um questionamento popular, e aí eu coloco para quem entende. Não seria mais interessante puxar essa água direto do rio? Sem dúvida, e já fizemos isso. O mais difícil a Alagoas já fez, junto com a parceria com o governo federal, que foi a construção do nosso monumental Canal do Sertão, né? O Canal do Sertão se estenderá por 250 quilômetros de Alagoas, cortará praticamente Alagoas, sai de Delmiro Gouveia e termina em Craíbas, perto até de Arapiraca, lambendo Arapiraca e Gaci, né? E está projetado para ter em seu leito aí distribuição de 26 metros cúbicos por segundo de água. Esse é o primeiro grande potencial, além do próprio São Francisco, né? Em que pese todas as ameaças, está aí, né, servindo também como manancial para irrigação em Alagoas. Mas o Canal do Sertão, né, é um grande potencial, já consumiu vultosos recursos públicos da ordem de 3 bilhões de reais, é o que a gente tem de ideia. Pra vocês terem ideia, o Canal do Sertão, em termos de captação de água, pelo menos no final, é claro que ele está com 105, 110, mais ou menos, acho que 110 quilômetros construídos. Portanto, não tem nem a metade ainda, né? Que seriam 250. Mas a previsão é que ele possa captar, a outorga dele, inclusive, é de 32 metros por segundo, né? E a transposição, propalada transposição do São Francisco, que está chegando na Paraíba e vai para o Ceará, etc., é 26 metros cúbicos por segundo. Pouca gente sabe disso, é 26 metros cúbicos por segundo. Portanto, o Canal do Sertão, em tese, captaria mais água do que a transposição do São Francisco. O que significa esses 26, esses 32, em termos de abastecimento das regiões? Seria, olha, tipo, um metro é o quê hoje? Um metro cúbico seria 1.000 litros. 1.000 litros. Que é o termo técnico é mais usado. Seriam 26 mil litros por segundo. Por segundo. Isso da transposição. O nosso, no final, atualmente, o Canal do Sertão deve estar, não tem uma ideia exata até porque não está em uso pleno, mas deve estar aí captando de 2 a 3 mil litros por segundo. Por segundo, hoje. Já é uma quantidade significativa, mas ele pode chegar ao final em 32 mil litros por segundo, que é o metro cúbico por segundo. Há uma equivalência disso. Isso seria suficiente para resolver o problema na região? Pois é, sem dúvida, sem dúvida. Ele obviamente que o primeiro objetivo seria a questão do abastecimento humano, né?
de toda aquela região. Claro que dificilmente essa grande obra chegará naquela comunidade difusa, até por causa da questão dos custos, por isso que a gente também advoga que se usem as tecnologias sociais para abastecer essas comunidades, independente do Canal do Sertão. Então isso aí ele supriria toda essa deficiência que ainda existe de abastecimento humano e sobretudo nas áreas urbanas mais densas, e também supriria, pelo menos está planejado, calculado para isso, supriria a questão da irrigação das suas áreas. Conteria algum tipo de desertificação? Não, em absoluto. Essa é uma pergunta que sempre faz, né? Quais são os impactos do Canal do Sertão? Pelo que eu conheço, pelo que eu já vi, já visitei, ao contrário, o Canal do Sertão tem e terá um impacto positivo sob o ponto de vista ambiental, né? Porque na medida, claro que isso não justifica, mas o desmatamento, a caça predatória, tudo isso tem uma ligação muito forte, intrínseca com a pobreza, com a miséria, né? Aquela região é uma região das mais pobres do Brasil, o menor IDH do Brasil está ali naquela região, de Alagoas e do Brasil. Então, na medida em que você vem com um vetor de desenvolvimento, como é o caso do Canal do Sertão, você vai diminuir a pobreza reinante e, obviamente, vai, como é que eu diria, diminuir, não é isso? Diminuir a agressividade com relação aos poucos recursos naturais que a gente tem, sobretudo de um resto de caatinga, que fauna eu nem sei mais, né? A caça praticamente não existe, mas a caatinga, os fragmentos de caatinga que existem, que poderiam ser poupados pelo fato de que essa população, e é isso que a gente defende, essa população ribeirinha, vamos chamar assim, ribeirinha do canal, e que é nativa da região, tem toda uma tradição, poderia melhorar a sua renda pelo uso adequado das águas do canal, né? Melhorar a sua renda, seu IDH e até diminuir essa pressão sobre os nossos recursos naturais. Então eu vejo o Canal Sertão como um impacto positivo sob o ponto de vista ambiental. Trazendo um pouco para a cidade, a crise hídrica numa cidade como a de Maceió, não se compara a uma de São Paulo, mas há uma crise hídrica. Existem propostas, mudanças de mentalidades, mudanças de infraestrutura para melhorar a questão hídrica nas cidades? Pois é, para Alagoas, Maceió, é um absurdo se falar em escassez hídrica em Maceió, né? Nós temos um manancial incrível, sobretudo na região, no litoral norte, uma série de rios, né? Desde o Pratagi ao Senhor, ao Meirim, enfim, uma série de rios aí que deságua no mar e com águas ainda relativamente de qualidade, de potabilidade que pode ser trabalhado. Não dá nem para se imaginar crise hídrica em Maceió, sobretudo em Maceió. Mas já houve racionamento. Já houve racionamento, mas é tudo uma questão de gestão. Gestão e manejo do nosso recurso, não é a inexistência dele. Precipitação de Maceió, nós já chegamos a ter precipitações aqui anuais de 2.200 milímetros. A precipitação média de Maceió é 1.700, 1.800 milímetros. Como captar essa água? Pois é, os próprios... Aí você teria uma série, tem diversos projetos de engenharia. Exemplo, prédios empresariais poderiam captar essa água? Também. Isso tudo são, que eu diria que políticas, medidas complementares a uma política maior que já existe, né, de captação dos nossos recursos bastante volumosos e generosos que nós temos na cidade. Claro que complementarmente você poderia desenvolver medidas políticas de governo que estimulasse tecnologias de reuso da água, de reservação de água mesmo. Eu sei que as possibilidades de construção de uma cisterna
na zona rural é uma, completamente diferente de você, por exemplo, pensar em cisternas, em Ponta Verde, etc. Você passa a ter um problema também de espaço urbano, que tem que ser, eu não seria irresponsável aqui de dizer que a solução seria, vamos construir cisternas em Maceió. Mas tem que ser estudado uma série de políticas para os condomínios, para os prédios, para as casas, de maior respeito ao uso dos recursos hídricos, né, que passam também por um pouco dessa questão da reservação quando for possível, não é? Que muitos têm hoje, só que enche com a água dos carros-pipas, né? A maioria dos edifícios, dos condomínios, quando não é suprido pela água regular da Casal, ele recorre. Isso aí é normal, você vê dezenas de carro-pipa. Mas inclusive uma questão de valores. De valores, pipa muitas vezes é mais barato que pagar a Casal. Por causa da questão do saneamento, né? Porque você não mede a água, enfim. Então, existem muitos reservatórios, quem sabe podia se ver políticas que estimulassem o uso desse reservatório com a captação de água de chuva. Tudo é uma medida. Agora, não seria assim, vamos dizer assim, seria questões complementares, que ajudariam numa política maior de recursos hídricos aqui para o município de Alagoas, que nós dispomos disso. O que seria mais importante preservar ou incentivar ou estruturar para essa questão hídrica numa capital? Seria... Isso aí daria para a gente fazer uma longa discussão. Mas eu conheço relativamente bem Maceió, né? Tenho uma atenção muito especial para a cidade em que eu vivo, que moro, que meus filhos moram. E posso anotar que um dos grandes problemas nosso é a poluição da água, não é a existência ou não existência da água. É a poluição dessas águas, que tornam as águas, né, impróprias para questão de potabilidade e até de balneabilidade, como é o caso das nossas praias, dos nossos rios, das nossas lagoas. Mas o caminho, no caso, é despoluir ou evitar essa poluição? Os dois, né? Porque nós estamos já num nível tal de poluição, né? Esse processo de morte dos rios é desgastante, é angustiante, eu diria, não é? Você vê rio a rio morrendo, né? Quem é o próximo, né? Começa, se você quiser fazer uma analogia aí, eu chamo de filhotes do salgadinho, né? Você começa pelo salgadinho, que é o símbolo da poluição, né? Absolutamente impensável. E você caminha no litoral norte, no litoral sul e vê surgirem também novos rios urbanos, que eu diria, né? Morrendo por conta da poluição, né? Você vai um pouco para o norte, já encontra o já também famoso, infelizmente, Riacho das Águas Férreas, né? Completamente poluído, que vem desde a Grota do Arroz, etc. Segue mais o próximo da lista, é o Jacarecica, né? Também poluído. Por ocupação irregular poluído por ocupações irregulares e por uma política de saneamento do Estado, né? Que mantenha, por exemplo, os conjuntos habitacionais, grandes conjuntos habitacionais que foram financiados, licenciados e estão hoje habitados, com 3, 4 mil casas, 5 mil habitações, por exemplo, lá no Benedito Bento, nós temos qualquer coisa aí os últimos conjuntos habitacionais devem estar em torno de 12 mil moradias, né? Todos esses foram entregues por exigência da Caixa Econômica com ETS, com Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, né? Todas elas foram. Mas se você, com poucos meses depois, ETS caríssimas, instalações muito bem feitas, muito bem planejadas, a exigência do órgão financiador muito, vamos dizer assim, intensa, né? Até a entrega das casas, e depois disso, com pouco tempo, poucos meses,
você vê essas estações completamente fora de operação. Isso pode ir em qualquer conjunto desse, você vai ver. Sobretudo os populares, né? Os condomínios de classe média e alta, eles já têm um certo cuidado, né, nessa questão da manutenção das estações de tratamento. Mas os conjuntos populares não pode. Você pode ir hoje que você vai ver isso. Então, os esgotos se ocupa, né? Há uma geração muito grande de efluentes, né? E esses efluentes não são tratados, são despejados in natura onde? Nos corpos d'água. O Jacaracica, por exemplo, é a próxima vítima, e o Gurguri e por aí vai, né? E o Pratagi será o próximo, enfim. Então, Mas isso não conta. Não é a questão não é que não tem água, é que a água que nós temos abundante e volumosa é completamente poluída, sobretudo por esgotos domésticos. Para a gente encerrar, não conta, de certa maneira, com uma conivência ou com um descuido de órgãos fiscalizadores de meio ambiente? Sem dúvida, há um descuido, há um despreparo, uma desestruturação de órgãos ligados à questão ambiental, dos diversos níveis, municipal, estadual, federal. Há também, da mesma forma, dos órgãos que cuidam da questão da convivência urbana, do ordenamento urbano, dos diversos níveis, né, sobretudo do municipal nesse caso, e do órgão de saneamento, né, da nossa cidade, que é o caso Maceió, e das demais também, que tem uma série de outros organismos governamentais que tratam dessa questão do saneamento, entendido como fornecimento de água, pelo menos nesse nível, e da questão sanitária dos esgotos domésticos. Pois bem, muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado pela atenção. O programa Ponto de Vista está sempre à sua disposição, tá? Eu agradeço também a oportunidade de a gente apresentar aqui essas ideias, né, que são ideias para o desenvolvimento de Alagoas, para a sustentabilidade tão propalada e tão pouco colocada em prática, infelizmente. É verdade. A gente segue e vai para o intervalo. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui com o presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui em Alagoas, Alexandre Correia. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está em campanha aí da Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual é essa campanha? Como é a questão do descarte? Boa tarde. A gente está trazendo um tema aqui para a gente que é da área de farmácia. É muito preocupante, né? Principalmente pela contaminação que a gente tem junto ao meio ambiente. A gente tem pesquisas aqui no Brasil que apontam que o Brasil, em 5 anos, ele produziu em média 10 mil toneladas de resíduos, né, de medicamentos, materiais, produtos hospitalares nesse sentido, produtos para a saúde. Isso é muito complexo porque traz vários riscos à população, né? A gente tem a contaminação, nós temos pessoas que encontram medicamento descartado no lixo comum e terminam ingerindo esse medicamento sem conhecer e tendo intoxicações. E o Brasil tem vários problemas, principalmente a questão de intoxicação. A gente sabe que em torno de 150 mil pessoas, né, se intoxicaram no país com o uso indevido de medicamento. Então, uma coisa leva a outra e a gente tem resultados que a gente já em pesquisas encontradas que nós temos medicamentos, resíduo de medicamento na água potável, né, por contaminação do lençol freático, contaminação de rios, de lagoas. Isso é um fator complicador, inclusive. Quando se pensa nisso, eu pude ver recentemente, acredito que em maio, uma matéria sobre, muitas vezes, essa questão da segurança do trabalho. Esse descarte também, seringa, essas coisas, podem afetar, inclusive, quem trabalha com isso, como os farmacêuticos. Essa preparação para lidar com esse lixo é, hoje, um dos desafios da profissão? É um desafio, eu diria, não só da profissão, mas é um desafio, inclusive, da saúde pública no Brasil. Apesar de nós termos hoje uma lei federal que fala do gerenciamento de resíduos, que é chamada logística reversa, mas nós precisamos regulamentar nos estados essa legislação, né, como se pensar a mudança, uma vez que os próprios vigilantes sanitários não fazem mais esse recolhimento. A população hoje, existe um volume muito grande desse tipo de lixo,
né, seja ele com seringa, com agulha, com material perfuro cortante, com medicamento, e a população não sabe a quem se dirigir para descartar esse tipo de produto, né? Você tem ideia? Imagine quantas pessoas fazem uso de insulina no país, aqui em Alagoas, não é diferente, né? O grande número de pessoas diabéticas faz uso de insulina e diariamente descarta seringas, descarta de agulha, se descarta a lanceta que faz o teste de glicemia capilar, que é dada pelo próprio governo, e se descarta onde esse material perfuro cortante também é um fator muito complicador que a gente tem, e é um fator realmente de saúde pública. Quando a gente tem que dar essa orientação, quem é que deve, no caso de uma situação tão individual, tão unicélula familiar, como é que deve ser feito esse descarte numa questão de uma casa, por exemplo? Olha, por exemplo, no caso do perfuro cortante como agulhas, seringas, a lanceta que faz, se descartar preferencialmente, se não tem, lógico, não tem um descarpax, mas descartar em uma garrafa PET, por exemplo, né? Adicionar uma garrafa PET, acumular isso num canto para depois levar ao unidade de saúde e pedir para que seja descartado, para que seja levado para incineração. Esse seria um paliativo muito forte. Hoje a gente tem essa perspectiva de fazer as leis estaduais para que, por exemplo, no caso do medicamento, para que as farmácias elas recolham o resíduo, né, que ela mesma produz, ou seja, seus clientes compraram aquilo que tá se vencendo, que não tem uso, fosse devolvido à farmácia e que ela fizesse essa incineração. Mas isso precisa ainda de regulamentação e, como eu falei, a população continua ainda desassistida nesse sentido, porque não sabe a quem recorrer para fazer o descarte. Termina descartando no sanitário, né, descartando no lixo comum, né, que é um fator complicado. Porque imagina, a gente tem hoje no país, no mundo nós temos 7 superbactérias circulando no mundo, que é causa de muitas mortes hospitalares, né, são as chamadas superbactérias. O Brasil possui as 7. Então, termina que você chega no hospital, por exemplo, morre por uma doença que você adquiriu no próprio leito hospitalar, por conta de resistência bacteriana. E a gente está jogando, por exemplo, antibiótico na rua, antibiótico no lixo, né? E as bactérias que estão nesse meio estão tendo contato com esse medicamento e adquirindo resistência. Né? Não é raro, acredito, que você encontre dentro de casa um antibiótico vencido e jogue no lixo. Com certeza. Até porque a gente tem a mania do brasileiro de não concluir o tratamento, né? O médico prescreve para 7 dias, 14 dias, 21 dias para o tratamento, e aí a gente toma 3, 4 dias sem ser o melhor para o tratamento, aquele medicamento às vezes vence, se joga fora de forma inadequada. E ali tem um princípio ativo que vai em contato com o meio, vai promover essa resistência com que as bactérias criem, se adaptem ao processo, se adaptem à molécula do medicamento e lá na frente não surta efeito quando você for medicado com esse medicamento. Então, são N fatores que levam a que o risco dessa contaminação é muito sério para a população. Mas quando se fala disso, você chegou a falar unidades hospitalares. Elas teriam algum tipo de preparo para recolher esse documento? Não, as hospitalares não. A gente fala os postos de saúde, né, procurar... Mas eles teriam? Olha... Por exemplo, eu cidadão, Wendel, pego um antibiótico que está vencido na minha casa, me dirijo a um posto de saúde e digo, olha, eu quero descartar isso. Teria? Eles não têm essa obrigação, legalmente. Mas hoje seria o caminho mais fácil de você buscar ajuda para poder fazer o descarte desse medicamento, uma vez que as unidades fazem o descarte com a empresa de incineração, que geralmente eles têm esse contrato. Seria um caminho mais fácil, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de promover esse tipo de trabalho. O Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas, ele está com essa campanha. Onde é que vai se dar essa campanha? Olha, a gente tem várias farmácias parceiras, né, aqui no centro, a FTB aqui próximo ao Produban. Certo. Nós estamos buscando parceria com as farmácias permanentes na Rua Deputada, Avenida Deputada Zelagem. Estamos em parceria com o Shopping Pátio e com o Marcel Shopping, vamos ter Bombona. Então, também parceria com a farmácia, uma farmacêutica lá da Farmácia Nascimento, lá no Mito Bentes, também que é uma população muito grande, né, e estamos levando. Isso se deu por conta de uma parceria através do apoio que nós tivemos da Serquipe, né, que nos concedeu gratuitamente as bombonas de recolhimento. Seria a bombona? A bombona seria esse recipiente plástico, né, de um plástico duro, forte, resistente, forte, com tampa, acondicionado, para que fosse
depois levado para incineração. Eles nos concederam esse material, então essa parceria nos está colocando uma situação hoje de 5 pontos em Maceió de recolhimento durante essa semana desses medicamentos. Me permita, você tem Mangabeira, Shopping Maceió? Shopping Maceió, Mangabeira. Tem no centro da Farmácia do Trabalhador, próximo à loja... Produban, ao banco, antigo Banco Produban aqui na esquina. Isso. Espera, loja, quem não conhece Produban, loja do Imperador, Rua do Livramento, Isso, né? Livramento. Mercadão do Jeans, alguma Isso. coisa, né? Você tem no Farol na Rua Oldemburgo da Silva Paranhos, a antiga Rua Goiás. Que é na sede do Conselho Regional de Farmácia. Certo. Certo. Também tem no tabuleiro Shopping Pátio. Isso. Na Praça Central. Na Praça Central. E aí a gente está buscando, como eu falei, a parceria lá na Avenida de Pazelagem, na Ponta Verde, através da farmácia, de uma unidade da farmácia permanente, e lá no bairro do Bento Bentes, através da farmácia Nascimento, que é a farmácia de uma farmacêutica, que ela vai estar presente também com material, nos dando apoio. Então a gente tem essas parcerias que nós estamos trabalhando para que faça esse trabalho de divulgação, inclusive com material educativo. Nós temos material educativo pronto, gráfico, para que as pessoas levem para cá, para as pessoas possam fazer essa leitura e levar essa informação mais longe. A campanha vai até que dia? A nossa campanha a gente está querendo estender até o domingo, dia 11. Vamos começar com a administração do shopping, para ver se consegue estender até o dia 11. Inicialmente até o dia 9, mas estamos buscando estender até o dia 11 para tentar recolher o máximo possível desses medicamentos. Isso o dia todo? Isso durante todo o horário de funcionamento. Todo o horário de funcionamento. No caso, você tem como sede também a própria sede do Conselho. Como é que está preparada a sede para isso? A sede a gente funciona de 9 ao meio-dia, das 13 às 18 horas, né? E também na recepção vai estar lá a bombona e nós temos os funcionários, né, preparados para receber esse material e fazer o descarte desse material. É importante ressaltar para a sociedade por que esse descarte é tão importante. Contaminação de água, o que mais pode acontecer? Contaminação de água, e é como eu falei, lençol freático, os rios, lagoas, aí você tem contaminação de pescado, contaminação, né, de legumes, contaminação agrícola, e no meu ponto de vista a gente tem um fator muito mais complicado, que é a contaminação do próprio sistema de maneira mais agravante com relação, por exemplo, à bactéria. Nós temos uma gama, né, de bactéria circulante no nosso meio. E esse medicamento, principalmente os antibióticos, ele causa, né, faz com que essas bactérias ela adquira resistência ao medicamento. E lá na frente a gente pode ter consequências de saúde pública muito séria, que a gente já existe hoje um problema de contaminação bacteriana, né? Como eu falei, hoje contaminação bacteriana é um caso tão sério que quem adquire infecção hospitalar, de cada 10 pacientes, 9 vai a óbito. Né? Você vê o grau da agressividade que tem uma bactéria dessa que é imune ao tratamento de antibiótico. O farmacêutico que também tem muito contato, está trabalhando diariamente ali no hospital, ele precisa de EPI para poder lidar com esse material, né? Todos os profissionais precisam de EPI, né? Porque assim, evitar o máximo esse tipo de coisa, ter muito cuidado porque você tem o risco inerente. Não só com o medicamento, como você falou, no manuseio, por exemplo, fazer um teste de glicemia, você está ali com a lanceta, que é perfurando, né, outra pessoa. E a gente tem casos de colegas na área de saúde ao tentar guardar, né, ele mesmo se furar, se contaminar e ter que depois fazer um tratamento profilático, né, contra o HIV, contra a hepatite, e aí ter que se dirigir... Quais são esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual? Luvas, máscara, né, óculos de proteção, porque você está lidando muitas vezes com fluidos, né, humanos, aí você tem saliva, você tem os próprios sangue, você tem a gente tem na unidade de saúde onde trabalha o equipamento para descartar de forma correta, como os Descarpax, né, os Descartex, onde você descarta, depois você isola e guarda para mandar isso para um lixo apropriado. Então, principalmente nesse sentido, né, sapato fechado, avental, né, que é a bata, então você tem que ter o mínimo que seria nesse sentido de EPI. A gente vai para um breve intervalo, eu estou aqui com Alexandre Correia, presidente do Conselho Regional de Farmácia em Alagoas. A gente volta já.
Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com Alexandre Correia, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui em Alagoas. Uma das ações do Conselho tem sido também a questão da orientação sobre a automedicação. Qual o risco? Como tem sido esse trabalho? Olha, esse trabalho a gente está se baseando nas pesquisas nacionais que nós tivemos acesso, em que mostra que em torno de 150 mil pessoas no Brasil, né, sofreram intoxicação de medicamento, inclusive envenenamento. E aí nós temos medicamentos, como principalmente os medicamentos chamados benzodiazepínicos, que é medicamentos que as pessoas usam para dormir, né, como sendo campeão nas intoxicações medicamentosas. Aí nós temos os anti-inflamatórios, os antibióticos, que a gente está levando, procuramos levar essa informação, em especial às escolas. Nós tivemos no complexo do CEPA aqui, e tivemos nas escolas particulares, né, no Colégio Marista, e estamos buscando outros locais para fazer essa inserção e levando a informação, levando justamente esse risco. As pessoas terem cuidado com o uso indevido de medicamento, porque, por exemplo, nós temos muito problemas que acontecem com o uso indiscriminado do paracetamol, da dipirona, né, pessoas que têm intoxicação hepática, nós temos problemas como glaucoma medicamentoso, nós temos N problemas que o medicamento ele pode trazer. Então, o risco do uso do medicamento de forma inadequada, sem prescrição, sem orientação, ele é muito sério. A categoria sofre muita pressão na hora de um atendimento ao cliente nessa hora? Sofre muito porque as pessoas ainda querem comprar, principalmente antibióticos, sem receita, sem a prescrição. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Aí termina. E também porque nós temos pessoas que estão no mercado que insistem em ter uma prática errada de comercializar esse produto também. Mas ainda é possível isso? Ainda é possível, nós ainda temos um número de farmácias ilegais, né? Por isso nós procuramos parceria através do PROCON, da Vigilância Sanitária, para combater essa situação que você encontra no mercado. E nós temos vários problemas, como o uso de anabolizantes, né, que as pessoas usam para querer buscar um corpo perfeito, de emagrecedor, de inibidor do apetite, as pessoas buscam também usar, não querem fazer exercício, buscam tomar medicamento e compram no mercado clandestino. Ainda existe, é um fato que a gente tem que encarar de frente e precisa de apoio dos órgãos como Vigilância Sanitária, como PROCON, né, que a gente possa combater isso mais facilmente. Porque o Conselho, ele atua no exercício profissional, então termina que a gente não tem essa autoridade para atuar nesse campo. Mas a gente detecta e informa, né, e oficializa os órgãos para que eles tomem providência nesse sentido. E a gente tem coisas sérias que acontecem, inclusive com a venda de medicamentos, que é proibido a venda, né? Aí você encontra de tudo, encontra no comércio medicamento que é do serviço público, é proibido a venda ao consumidor. Você encontra o fracionamento, onde você está comprando medicamento, você não sabe nem a validade do medicamento, nem que medicamento você está comprando. Você encontra o medicamento, como falei, que é fruto, muitas das vezes, de procedimentos desconhecidos, e aí é gritante, porque a própria OMS apontou, né, no ano 2009, entre 2009 e 2010, que 25% do medicamento consumido no país é oriundo de roubo ou de falsificação, de contrabando ou falsificação. Então, isso é um volume muito grande, muito alto. Isso é um relatório da OMS. Isso conta com o apoio de algum profissional de farmácia? Para que a coisa aconteça? Sim. Aí a gente, assim... Por exemplo, aqui em Alagoas, o Conselho registrou alguma punição a algum profissional de farmácia nesse período? Não, nesse sentido não. Nós tivemos em 2009, 2010, a Anvisa teve em Alagoas fazendo algumas fiscalizações, aí tivemos vários empresários, né, sendo punidos por conta dessas situações. Mas farmacêutico, até o momento, não. Aqui em Alagoas. Há uma campanha permanente de vocês de conscientização da categoria também. Há uma campanha permanente, a gente mostra os riscos, né, para o farmacêutico, porque na hora que ele passa a ser o responsável técnico de uma empresa, principalmente uma farmácia comercializa, então tudo o que acontece dentro daquele espaço é de sua responsabilidade, né? Então isso configura tráfico de medicamento, depende do medicamento, tráfico de entorpecente, isso traz risco à saúde pública, aí você entra pelo direito do consumidor, e aí também a gente orienta, porque a gente tem casos gritantes que acontecem no Brasil, onde o farmacêutico tem sido punido, né, por estar
fazer, vamos dizer assim, fazer vista grossa o que está acontecendo, e a gente tem decisões jurídicas onde farmacêuticos estão sendo punidos, inclusive com ele tendo que pagar ação de danos morais ao cliente por essas situações. Então a gente tenta orientar da melhor forma possível, por isso que a gente faz essas capacitações, trazendo profissionais do país inteiro, né, para que eles mostrem essas situações, tanto mostre os riscos, como oriente o profissional a fazer a coisa da forma mais correta possível. Qual o principal desafio do farmacêutico hoje? O principal desafio hoje do farmacêutico é fazer com que a população ela busque, ela entenda a necessidade, né, a importância que o farmacêutico tem no uso do medicamento para ela. Porque assim, as pessoas, nós temos no Brasil a questão da automedicação. Você chega em casa, aí o seu vizinho está com dor de cabeça, o seu vizinho te passa um remédio. As pessoas não buscam a informação. Ou às vezes você vai a um serviço de saúde, sai com uma prescrição de um medicamento, você chega lá, compra o medicamento, você não busca a informação do farmacêutico na farmácia para saber a melhor forma de você fazer a administração daquele medicamento, se ele tem problema em você tomar, por exemplo, um comprimido com água, ou com café, ou com leite, com alimentação, se antes ou depois, qual é o melhor horário, se de manhã. Então as pessoas não buscam esse tipo de informação, né? Que é o papel do farmacêutico, é orientar o paciente a fazer o uso correto do medicamento, ele entender que o medicamento ele tem um padrão para ser administrado. Não adianta você, às vezes você toma um medicamento e você está precisando dirigir, você toma um medicamento, né, pela manhã e depois você vai dirigir, vai pegar no volante, você pode ter complicações, você pode trazer consequência de você tomar junto com o alimento, perder o efeito, dependendo do alimento que você tenha, você anular o efeito desse medicamento, ou às vezes até fazer com que esse medicamento tenha um efeito potencializado. Exemplo, mistura com álcool, né? E aí trazer consequências. Então as pessoas ainda... Nós passamos 30, 40 anos com essa ausência do profissional por vários motivos. A partir de 2014, com a exigência da lei mais fortemente, e aí a gente passou a ter uma inserção de profissional mais forte também na farmácia. Mas precisa se educar a população. Antigamente uma farmácia era passada meio que pai para filho, né? Você tinha um processo de chamar o filho ali sem nenhum tipo de formação, deixar ele ali no balcão, né? E às vezes você não tinha o profissional presente, né? Sim, não. Quando eu falo disso é que, tipo, não havia o farmacêutico. Tinha um adolescente que crescia naquela farmácia Tem gente e fazia como... Fazia a vida inteira naquela farmácia, né? E hoje você tem, aqui em Alagoas, já são 4 instituições de ensino superior formando farmacêutico no mercado. Então tem um número de farmacêutico bastante elevado já hoje no estado. E a gente está buscando, através da fiscalização, através das parcerias, a inserção desse profissional, tanto na farmácia, como no serviço público, como na farmácia hospitalar. O farmacêutico numa farmácia, ele precisa estar o tempo inteiro ou ele precisa só coordenar? Não, a lei diz que a farmácia tem que ter farmacêutico o tempo inteiro. E aí, como ele trabalha através da CLT, a farmácia tem que ter mais de um farmacêutico para cobrir todo o horário de funcionamento, né? E aí, por lei, através da lei 13.021, qual é um dos principais papéis de farmacêutico? É fazer justamente o acompanho farmacoterapêutico do paciente, acompanhar o paciente nessa orientação. Esse é o principal papel do farmacêutico, né? Levar essa informação, trabalhar essa informação do paciente para que o paciente tenha uma melhor resposta ao tratamento. Mas uma farmácia não pode ficar descoberta, por exemplo, um farmacêutico adoece. Teria que ter o substituto. Mas a lei deixa algumas brechas, por exemplo, se o farmacêutico for demitido, a farmácia tem 30 dias para permanecer aberta, não comercializando apenas os produtos que são de controle especiais, como os medicamentos psicotrópicos, entorpecentes, né? Mas pode permanecer aberta até contratar outro farmacêutico. Então tem algumas coisas que a lei faculta nesse sentido, mas ela faz muita restrição também com relação a essa presença. Quando se pensa nisso, eu já vi que tem algumas ações. A fiscalização, como é que funciona hoje no Conselho? Nós estamos hoje com 2 fiscais, né, e agora estamos finalizando o processo de concurso público para fazer concurso para mais um fiscal de imediato e cadastro de reserva, para a gente fazer essa fiscalização através de um plano de fiscalização que a gente todo ano é emitido, né, e é homologado pelo próprio Conselho Federal. Todos os conselhos regionais enviam a Brasília, são homologados esses planos, e a gente tem uma sequência de número de fiscalizações, capitais e interior. Hoje, a gente tem aí, em média, 4 visitas em cada estabelecimento na capital, certo? E 3 visitas no interior, a cada estabelecimento
nesse sentido. Eu sei que é preciso economizar as contas, equilibrar essas contas, mas é um número ideal? Vocês pensam em ampliar para o número de fiscalizações necessárias? A gente pensa em ampliar, sim, por isso que a gente está fazendo o concurso para trazer mais informação. Mas é o suficiente isso ou é o que dá para fazer? Hoje é o que a gente atenderia a própria legislação do Conselho Federal, que diz que a gente tem que fazer um cálculo que nós teremos que ter, em média, 600 estabelecimentos por fiscal. Então, como hoje nós atingimos a casa de 1.800 estabelecimentos, então a gente teria que ter, no mínimo, 3 fiscais atuando na rua. Lembrando, a gente chega ao final do programa, lembrando que o Conselho Regional de Farmácia está com a campanha de descarte de medicamento, vai até o dia 11. Os locais, por favor, presidente. Shopping Pátio, no Tabuleiro, né? Nós temos o Shopping Maceió Shopping, temos a farmácia Nascimento, no Bento Bentes, temos a farmácia FTB aqui no centro da cidade, próximo ao antigo Produban, aqui a Lojas Imperador, aqui na rua 2 de dezembro, né? E na Rua do Livramento, né? E temos no concessionário de farmácia, na rua Demônio Rio Pará, antiga rua Goiás, no Farol, ali que é a rua do Portugal Ramalho. Estamos buscando parceria também na Avenida Plaza Laje, na Ponta Verde, com a farmácia permanente, uma unidade da farmácia permanente também para colocar à disposição da comunidade. Reforçando para o nosso telespectador, que tipo de remédios, de medicamentos podem ser descartados? Comprimidos, pomadas, suspensões, soluções, injetáveis que você tenha, tudo que tiver de medicamento que esteja vencido, né? Que você não vai fazer esse uso, a gente está buscando recolher esse medicamento para que seja incinerado. A gente chega ao final, eu queria dar a vocês um tempo para considerações finais, importantes informações sobre o Conselho. A gente deixa a população, a gente tem no nosso site, nós temos lá a ouvidoria do Conselho, nós temos o Fale Conosco, o Conselho está à disposição, né? Nós recebemos bastante demanda da comunidade e encaminhamos aos órgãos, como eu falei, tanto que hoje eu tive uma reunião com o PROCON de Maceió e buscamos também a Vigilância Sanitária da capital e a gente tem levado essas informações aos órgãos competentes, inclusive o próprio Ministério Público, e a gente dizer que o Conselho, ele é o órgão, né, a autarquia federal, que a grande função dele é proteger a população. Então, nessa função, a gente está à disposição de toda a comunidade alagoana para que a gente possa fazer o possível nesse sentido de proteger a população dos riscos à saúde, principalmente com o uso indevido de medicamento, né, e dos mais profissionais também. Muito obrigado, presidente. Nós agradecemos também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.